Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Josias, bisneto de Ezequias, aparece como um raio de sol entre as sombras. Como Ezequias, também ele, o rei que nós ouvimos na primeira leitura, iniciou uma reforma, sobretudo do ponto de vista religioso, reforma esta embasada no livro da lei, descoberto no templo por ocasião dos trabalhos de restauração. A semelhança das nossas casas quando elas são restauradas, né? Que há pessoas que às vezes são tão apegadas às paredes que tem nas casas que, nossa, nem dá para pensar em reformar essa parede. O meu não sei da quanta. Tem um medo. Mas não, o templo está passando por uma restauração e lá encontraram então os livros da lei. E o rei percebeu-se infiel junto a todo o povo de Israel. Afirma a leitura: ide e consultai o Senhor a meu respeito. Ao perceber-se infiel, o rei Josias disse então: ide e consultai o Senhor. Consultar quem? O Senhor, a meu respeito. A respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Um livro era um livro antiguíssimo, mas foi encontrado, para ver o amor que o povo tinha à lei de Deus. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Olha a consciência, olha a lucidez desse homem. E olha a preocupação que ele tem, não apenas em salvar-se, mas salvar todo o povo de Israel. E ele vai então renovar a aliança. A aliança é sinal de amor e fidelidade. Por isso que os casais, eles trocam as alianças. Eu serei fiel, até que a morte nos separe. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Todos os dias da nossa vida. Daí aquela máxima, né? É fácil ser casado e permanecer com a esposa ou esposo
quando está na saúde e na alegria. Mas quando bate a tristeza à porta, quando bate uma enfermidade, esse povo vai ser chamado novamente. O rei vai à frente, dá o bom exemplo, porque o que se espera de um rei é isso. O que se espera de quem está à frente é isso. Ele vai dar um bom exemplo. E o povo agora vai ser obrigado a retomar aquilo que deixaram. É como termina a leitura que nós ouvimos: de pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se, primeiramente ele se obriga, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração. Mas não apenas com o coração, com toda a alma. E levou a termo a aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo aderiu à lei. Olha a importância. Gente, nós estamos no período que nós certamente no segundo semestre iremos eleger a um novo presidente. Cuidado com o que nós iremos fazer. Cuidado. Toma consciência do que vais fazer. Toma consciência do que vais fazer. Porque tem consequências. Todo o povo aderiu à aliança. Onde está Deus nos projetos? Ontem eu perguntava com o salmista: onde está Deus? Ainda há espaço para Deus no Brasil? Ainda há espaço para Deus dentro das nossas famílias? Ainda há espaço para Deus no convívio com os amigos? Prestem atenção ao que será feito. Que podemos sim levar o povo à perdição. Corrigir as coisas, não pode ter medo de corrigir as coisas não, porque a obediência a Deus é uma graça. De nossa parte, nós devemos receber aquilo que Deus nos oferece sem colocar obstáculos. Porque essa dificuldade em aceitar, primeiramente, a dificuldade em aceitar é porque nós temos uma dificuldade auditiva. Depois nós não conseguimos ver as coisas como elas são, como elas estão, para assim tentarmos uma mudança. E nós colocamos obstáculos. Quais são os obstáculos que eu, como padre, estou colocando à graça de Deus? Quais são os obstáculos que nós estamos pondo à graça de Deus? Onde nós estamos nos opondo? Onde Deus quer ser o Senhor e nós não deixamos? As senhoras de si, os senhores de si, onde está Deus? É a pergunta que eu tenho essa semana. Onde está Deus? Porque se por um lado Josias, a sua atitude vai trazer sim bons frutos, o Evangelho nos diz que existe sim numa sociedade os bons e os maus. E Santo Agostinho diz que os maus não são bons porque os bons não são como deveriam ser. Então os bons, eles são responsabilizados, mas também os maus. É a esta sociedade que o Evangelho hoje é aplicado. Existem os bons e os maus, mas como dar bons frutos se Deus não vem renovar o nosso coração? Até os maus podem dar bons frutos, se eles passam por um processo de conversão. Mas volto à pergunta: como dar bons frutos se Deus não vem renovar o coração, se sua graça não fecunda a nossa terra seca, que é o nosso coração? Como podemos dar bons frutos?
Até porque é ilusão pensar que com nossas próprias forças conseguiremos. Não, a tua graça me basta. É a graça de Deus que nos basta. Não é a graça humana, não é o esforço humano, não é o querer humano, não. É a graça de Deus que nos basta. Porque de nossa parte nós vamos nos deparar constantemente com os nossos pecados que apontam os nossos limites. Para isso que nós temos os nossos pecados, para não sermos tão orgulhosos assim. E a consciência que temos dos nossos pecados é que nos dá aquela humildade que está na cruz. Cristo, consciente dos nossos pecados, vai ser humilde na cruz para nos dar o exemplo que nós precisamos para seguir. E como isso acontece? Ele demonstra isso na cruz, porque lá ele deu fruto. Ele é o fruto que agora está naquela árvore, afirmam os santos padres da igreja, que Cristo é o fruto que está na árvore da cruz. E lá, ele deu fruto não pela solidez de sua força. Às vezes a gente pensa que as coisas é pela força, não. Cristo deu fruto, ele tornou-se o fruto para nós pendente na cruz, pela fé dolorosa naquele pai que o abandonou. Meu Deus, por que me abandonastes? É nessa hora que Deus se torna fruto. É nessa hora que Cristo, ele vai tornar-se este fruto de bom aspecto, mas de bom gosto. É pela obediência ao Pai que ele tornou-se um bom fruto. O Evangelho diz que os maus profetas, eles até podem gozar de grande estima, mas são falsos profetas. Cristo, o único profeta, nos diz como nós podemos reconhecer aos bons profetas: pelos bons frutos. E o Evangelho convida-nos a não fixarmos o olhar nas aparências. Porque as aparências podem nos enganar. Nem tudo que reluz, o ditado tem razão, é ouro. Mas as ações, elas são marcadas pela certeza dos bons frutos. São Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala sobre os frutos, né? Os bons frutos: alegria, paz, amor, autodomínio, mansidão. E o que nós podemos fazer depois desta breve homilia ou breve ensaio? Pedir a Deus que Ele venha guiar os nossos passos no caminho que Ele traçou, pois só nele nós encontraremos felicidade. Inclinai, ó Deus, o meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. O que nós podemos fazer então para darmos bons frutos? Pedir a Deus que Ele venha desviar o nosso olhar das coisas vãs, desnecessárias. Que Ele nos dê toda a vida proveniente dos mandamentos. Como então dar bons frutos? Pedir a Deus que Ele nos dê a vida de justos, porque somente os justos entrarão no reino dos céus.